Vamos para a exposição da palavra. Juízes capítulo 15, a partir do versículo 14. Juízes 15, a partir do versículo 14, amém? Acompanhe na sua palavra, diz assim, a partir do versículo 14: Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus foram gritando ao encontro dele, mas o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fio de linhos queimado, e as amarras que ele tinha nas mãos se soltaram. Achou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a na mão e com ela matou 1000 homens, e disse: com uma queixada de jumento um montão, outro montão, com uma queixada de jumento matei 1000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora aquela queixada, e aquele lugar foi chamado de Ramate-Leí, que significa monte da queixada. Versículo 18 diz: sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio do teu servo deste essa grande salvação, será que agora eu vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou o alento e reviveu. Por isso aquele lugar é chamado de En-Acoré até os dias de hoje. En-Acoré significa a fonte do que clama. Você pode se sentar em nome de Jesus. En-Acoré, a fonte do que clama. A história de Sansão é uma história fascinante, é uma história comovente, é uma história repleta de lições para a nossa vida. E eu sei que muitas vezes nós nos tornamos como Sansão. Quando a gente vai ver o nascimento de Sansão num tempo de opressão, o livro de Juízes fala isso, era um tempo de opressão. O povo fazia o que bem queria. Sansão foi declarado, na verdade Sansão foi um milagre. A esposa de Manoá era estéril, e o anjo apareceu para ela dizendo que ela daria luz a um filho. E aquele menino seria consagrado desde o ventre da mãe. Ele não poderia de maneira nenhuma cortar os seus cabelos, não poderia de maneira nenhuma beber vinho, não poderia de maneira nenhuma tocar em algo impuro, algo morto. Sansão tornou-se um dos líderes de Israel, tornou-se um libertador. Era um jovem prodígio, um jovem imbatível. Alguns dizem até que a sua força era colossal, era de um verdadeiro gigante. Mas eu paro para pensar que a imagem que nós temos de Sansão muitas vezes é errada. Porque a imagem que nós temos de Sansão é de um homem grande, musculoso, forte. Por causa que a Bíblia fala isso, que a força dele era sobremodo extraordinária. Só que quando eu paro para ler a palavra, eu vejo os detalhes, aquilo que está nas entrelinhas. Eu percebo que quando Dalila foi instigada pelos filisteus a saber de onde vem a força de Sansão, era a instigação de Dalila: de onde vem a tua força? Eu paro para imaginar que Sansão era um homem comum, de estatura comum, com um corpo comum, e ninguém sabia de onde vinha a força. Mas nós sabemos que a força que vinha de Sansão era do Espírito Santo que o possuía. Então muitas vezes a imagem que eu tenho de Sansão não é de um homem musculoso, mas de um homem normal. Mas quando o Espírito Santo vinha sobre ele, aí as coisas mudavam. De acordo com o texto que nós lemos, os filisteus foram atrás de Sansão. Eles foram ao encontro para matá-los, e Sansão já tinha se entregado aos israelitas para ser entregue aos filisteus. Mas a palavra fala que o Espírito Santo se apossou de Sansão, de tal maneira que aquelas cordas se tornaram como um linho fino, queimado. Então Sansão partiu para a luta, partiu para o embate.
a palavra fala que ele encontrou uma carcaça de um jumento e pegou ali uma queixada que estava ainda fresca, e com ela matou 1000 homens, uma força assim sobremoda fornecida pelo Espírito Santo. Mas após vencer essa batalha, a palavra fala, o Espírito Santo se retira. Sansão se vê então novamente fraco, debilitado. Por consequência dessa luta, Sansão ficou exausto. A estrutura de Sansão sentiu a limitação, porque quando o Espírito Santo se afastava dele, se retirava dele, a palavra fala que ele começou a sentir sede. Naquela época o Espírito Santo não era como hoje, que é derramado sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê, não. Os homens de Deus, as mulheres de Deus recebiam porções do Espírito Santo. Assim era com Sansão. Por consequência dessa luta, desse embate, do Espírito Santo ter saído, Sansão estava aqui exausto. A estrutura humana dele sentiu. O esgotamento atacou o seu corpo de tal maneira que ele achou que iria morrer. Ele só vou morrer aqui. Então Sansão, através dessa palavra, faz um clamor ao Senhor, falando que estava com sede, falando da sua debilidade. Observe que Sansão estava com sede, mas a fonte só foi aberta depois que ele clamou. Ou seja, foi o clamor de Sansão que ativou, que abriu a fenda na rocha, a cavidade, que dali brotou água. Olha para Sansão. Sansão é como nós. Sansão é um homem acostumado com vitórias. Sansão é uma pessoa que está acostumada a estar por cima. Veja, ele pegou aquela queixada de jumento e fez um monte. A palavra diz, depois fez outro monte. No final ele ainda conta, eu matei 1000 homens com a queixada de jumento. Ele entulhou aqueles homens tudinho e subiu naquele monte. Era a sua vitória, era a evidência, ele estava por cima. Mas nós sabemos que muitas das vezes a nossa vida não é assim, estar por cima. Sansão estava assim acostumado com vitória, estava assim acostumado a estar por cima, estava acostumado com o sucesso. Mas após vencer os adversários, após vencer esses 1000 filisteus, ele sente no corpo a sua debilidade, a sua fraqueza. E mesmo lá em cima, ele intitula aquele monte e diz o monte da queixada. Sansão era alguém que estava disposto a tudo para ter sucesso. Sansão era alguém que estava disposto a tudo para ter vitória. Será que assim não é a gente? Só que Sansão, por causa disso, de querer sempre ter vitória, de querer sempre ter sucesso, ele teve na sua vida atitudes que não correspondiam com aquilo que ele foi chamado para ser. Sansão era alguém que estava disposto a tudo para o sucesso. E por causa disso ele quebrou os seus votos diante de Deus. Se a gente vê aqui nesse texto, ele ignora o fato de ser nazireu. Ele ignora porque ele não poderia tocar em algo morto. E com algo morto, que era queixada de jumento, ele partiu para a luta. Ele fez daquilo o seu apetrecho. Ele fez daquilo a sua ferramenta. E partiu para a luta. É aqui que eu entro logo na primeira lição dessa palavra. Princípios espirituais não se negociam. Princípios espirituais não se negociam. Eu sei que todos nós queremos ser vitória. Eu sei que todos nós queremos ter sucesso. Mas nós não podemos negociar os princípios espirituais que Deus nos deu para ter sucesso. Veja, muitas vezes nós nos tornamos assim, pessoas movidas por vitória. Nós só queremos vantagem. Nós só queremos, como Sansão, estar por cima. Sabe, muitas vezes nós corremos atrás de status. Nós queremos receber os elogios que massageiam a nossa alma. Eu sei, eu entendo, o elogio não é errado, o elogio não é pecado. Mas o errado é quando a gente corre atrás faz as coisas para ser elogiado. A gente faz as coisas para ser visto. A gente faz as coisas na esperança que alguém vai dizer uma boa palavra para o nosso coração. Uma coisa é você elogiar uma pessoa pelo um bom serviço, pela aparência, pela atitude, pelo caráter, seja lá o que for. O problema é quando essa pessoa faz tudo esperando ser elogiado. Aqui Sansão está aqui. Ele montou o seu monte de homens mortos através daquela queixada. E estava ali se vangloriando, mas esqueceu que ele quebrou um princípio. E princípios espirituais não podem ser quebrados. Pastor, o que é princípios espirituais? Eu vou te dar um conselho. Se você não sabe o que é princípios espirituais,
no final do culto, dá o teu nome ali na secretaria para a consolidação. Você vai aprender vários princípios espirituais. Um deles, um princípio espiritual: não mentirás. Se você mente, você está quebrando o princípio. Se você, numa entrevista de emprego, está mentindo sobre o seu currículo para obter aquela vaga, mentira, você quebrou um princípio espiritual. Você está querendo ter o sucesso baseado numa quebra de princípio. Princípios espirituais. A Bíblia fala de vários princípios: como eu devo ser um bom marido, como eu devo ser um bom pai, como eu devo ser um homem de Deus, um pastor, como eu devo ser um bom filho, como eu devo ser um cidadão. Princípios espirituais. E muitas das vezes nós estamos negociando os princípios espirituais na nossa vida, porque nós queremos estar no Ramat Lehi, no monte da queixada. Nós queremos a nossa vitória, nós queremos a nossa evidência, e por causa disso nós estamos quebrando, fraudulando a lei do Senhor, a palavra do Senhor. Veja, Sansão já tinha o Espírito Santo agindo na vida dele. Sempre que o Espírito Santo vinha, aquela força impulsionava para a vitória. Mas mesmo assim, ele lançou mão daquilo que era errado. Pegou uma queixada de jumento, e a palavra fala, ainda fresca. Mesmo sendo proibido de tocar em algo impuro, em algo morto, Sansão, ele queria alcançar o objetivo, ele queria vitória. E ele fez aquilo certo, aquilo que era certo, que era obter a vitória, mas de maneira errada. E muitos estão agindo assim, estão querendo fazer o certo, querendo ter uma vida com o Senhor, mas os seus princípios estão sendo quebrados, ou seja, estão querendo fazer o certo de maneira errada. Ele matou os inimigos, mas por causa disso, ele precisou tocar em algo puro, que transgredia a sua consagração. Quantos de nós estamos assim, sujando a nossa consagração, sujando a nossa pureza, a nossa santidade, porque nós queremos vitória, nós queremos sucesso. Eu preciso disso aqui, pastor, você não conhece a minha história, e por causa disso você vai quebrar princípios espirituais para alcançar o sucesso na sua vida. Saiba de uma coisa, nenhuma quebra de princípio espiritual, nenhum sucesso vale a quebra de um princípio. Nenhum sucesso vale o fracasso do seu casamento, o fracasso do seu chamado. Nenhum sucesso vale o fracasso de ter uma vida manchada pelo pecado. Nenhuma vitória compensa por uma quebra de princípio. Você pensa que é vitória, mas não é. Nenhum sucesso na vida justifica esse distanciamento por causa de um princípio quebrado. Muitos, na ânsia de ganhar dinheiro, estão aí fazendo negócios errados para ganhar dinheiro. Estão agarrando as suas queixadas de jumento. Eu preciso de dinheiro, eu vou jogar o jogo do tigrinho, pastor. Deixa quieto, né? Deixa ninguém saber não, né? Muitos, na ânsia de dinheiro, estão quebrando os seus princípios. Muitos na ânsia, eu preciso curtir a minha vida. Estão aí consumindo drogas, bebidas, estão se enfiando numa queixada de jumento. Outras pessoas, por não se sentirem sozinhas, meu Deus, eu já fui muito tempo sozinha, então estão entregando a sua vida a paixões mundanas, fazendo coisas que não competem ainda, porque não são casados. Quebra de princípio espiritual não justifica, mas agora eu estou amando. Mas agora ele me ama, é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida, mas você está quebrando o princípio espiritual, que é para depois do casamento? Então não vale, isso não é vitória, isso não tem a bênção de Deus. Eu amo esse silêncio. Eu sei que a igreja está aprendendo. Não negocie princípios espirituais. Não quebre princípios espirituais para obter vitória. Não quebre, eu vou repetir de novo, não quebre princípios espirituais para obter vitória, nenhum sucesso. A segunda lição que eu aprendo aqui, assim como ele, depois de tanta luta, no versículo 18 fala que ele teve sede, sentindo muita sede. Uma lição que eu aprendo aqui com Sansão: cuidado com seu esgotamento espiritual. Cuidado com seu esgotamento espiritual. Uma das coisas mais fáceis hoje em dia é eu chegar para você e eu falar do seu estresse. É eu chegar para você e falar do seu esgotamento físico, do seu esgotamento mental.
Sabe, falar do seu esgotamento espiritual, por quê? Você já está esgotado, já está no limite. Você já está há muito tempo se sentindo como Sansão, fraco. Já está há muito tempo se sentindo desencorajado, desanimado. Você não tem nem a menor condição de lutar. Talvez você chegou até aqui, arrastado. Eu vou, mas não queria ir. Na presença de Deus nós somos restaurados. Na presença de Deus nós somos curados. Na presença de Deus nós somos fortalecidos. Sabe, Sansão sentindo muita sede, estava assim, ó. Você acha que a sua vida é normal? Nós somos homens, nós somos mulheres que nós temos uma vida cheia de oscilações. E nós somos vulneráveis muitas vezes a essas oscilações da vida. Por quê? Porque nós tomamos conhecimento da palavra do Evangelho. E a palavra do Evangelho nos mostra que a nossa vida deixa de ser iguais aos padrões do mundo. É uma vida totalmente diferente. A nossa caminhada, o nosso viver passa a ser então uma batalha, passa a ser uma luta, passa a ser uma verdadeira guerra. Deixa eu te dizer que todos os dias, meus irmãos, nós nos acordamos para lutar contra os poderes das trevas. Todos os dias nós nos acordamos para lutar contra a nossa velha natureza que quer pecar. Nós trabalhamos gradualmente pela santidade da nossa vida. Nós trabalhamos, batalhamos pelo nosso crescimento espiritual. Tentamos ter o máximo zelo com o nosso testemunho, o máximo zelo com o nosso chamado ministerial. Essa é a nossa rotina. E em meio a essa frente de batalha, nós temos a nossa vida social. Nós temos os nossos afazeres, nós temos o nosso trabalho, nós temos a nossa faculdade, nós temos a nossa família, sabe? Nós temos os nossos amigos, nos quais as pessoas esperam que nós agimos diferente, porque nós somos cristãos. Então a nossa vida é uma verdadeira batalha. Então provavelmente, de tantas coisas, de tantas atividades, nesse exato momento você está assim. Está fraco, debilitado, por tamanho desgaste sofrido das batalhas que você tem. E você acha que a sua vida é normal? Você acha que a sua vida é uma qualquer? Não. Talvez, nesse exato momento que eu estou falando assim, você para examinar, pastor, eu estou esgotado mesmo. Eu estou sem força para prosseguir, eu estou sem força para lutar. Eu não quero desistir, mas a fraqueza está em mim, porque você percebe o quê? Não tem mais força física, você não tem mais força mental. Vai ler a Bíblia, as letras em baralho, você vai orar, dá uma confusão na mente. O seu emocional está por demais aflorado, abalado. E o espiritual, seco. A gente precisa ter cuidado com o esgotamento. Isso me faz lembrar de uma história lá em Gênesis, no capítulo 25. A palavra fala que Jacó estava fazendo um ensopado, e seu irmão Esaú chegou. Só que a palavra fala que Esaú estava extremamente cansado. E vendo aquele ensopado, Esaú chegou para Jacó e disse: me dá um prato dessa sopa, desse ensopado. Aí Jacó, esperto, disse: eu dou. Agora me vendo o direito da sua primogenitura. Aí Esaú disse: para que me serve? Se eu vou morrer de fome, para que me serve o direito da primogenitura? O direito da primogenitura era um princípio. Era aquilo que ele iria receber da bênção de seu pai Isaque. Era para Esaú ser abençoado por Isaque, era direito dele. Mas antes de Jacó lá na frente enganar, usurpar o lugar dele, Esaú está aqui por causa do cansaço, negociando a sua unção, o seu direito, a sua consagração. E muitas vezes nós estamos assim, por causa do nosso cansaço, seja físico, seja mental, emocional, seja lá o que for, nós estamos negociando. Do que me vale? O que adianta eu ir para a igreja? O que adianta eu fazer isso? O que adianta eu orar? Do que me vale guardar os meus pés, os meus olhos, sabe, do mal? Do que me vale ter uma vida consagrada? Eu preciso matar essa fome, e assim foi. Esaú foi e disse: eu não quero o direito da primogenitura, eu quero comer. E muitas vezes é assim, a gente quando está fraco, negocia os valores, a gente negocia a unção que está sobre nós, porque nós estamos fracos. De que me adianta ser separado, ser consagrado? De que me adianta ter direito a essa bênção, se agora não me serve de nada? O cansaço faz isso, faz a gente negociar aquilo que é valoroso, e a gente entende que não tem valor. Ei, por favor, quando você estiver cansado, não troque a sua unção por algo sem valor.
Muitos estão cansados, estão negociando a unção que tem sobre a sua vida, porque estão cansados. Pastor, eu vou dar um tempo. Eu vou dar um tempo, viu, pastor? Eu preciso desse tempo. Eu preciso. Tempo de quê? Hoje é tempo de buscarmos ao Senhor. Buscai a Ele enquanto há tempo. Eu sei que precisa descansar, eu trabalho. Às vezes a gente está cansado, precisa sim descansar mentalmente, até emocionalmente. Mas a gente não pode negociar o nosso chamado, a nossa unção, a nossa consagração, a nossa bênção por causa do cansado. E tem pessoas que estão cansadas, esgotadas espiritualmente, estão desistindo de Deus, vão aos poucos se afastando. Deixa de vir um culto, deixa de participar de uma missão, deixa de participar de uma reunião. É um domingo, eu vou ficar em casa assistindo em casa. Não vou hoje não, no outro domingo, eu também não estou bem não vou hoje não. Estão negociando, porque estão cansadas. Ei, Deus está dizendo que há uma fonte que você precisa clamar, que vai trazer de volta a vida, que vai trazer de volta o alento, para que você possa reviver. Um outro exemplo tão conhecido é a história de Elias. Quem não conhece a história de Elias na caverna? Depois de batalha, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Aserá. A gente só se lembra dos 450, mas era 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. A palavra fala que Elias travou uma batalha, através do culto, fez fogo descer do céu, pegou espada, faca, disse, vamos matar todo mundo aqui. E por causa de uma ameaça, ele fugiu. A palavra fala que ele se direcionou ao deserto, mas Deus não mandou ele ir para o deserto. Ele foi por escolha própria. O seu auxiliar queria ir junto, mas ele disse, não, fica aqui, eu vou para lá sozinho. A gente quando está cansado, está assim. A gente quando está esgotado espiritualmente, emocionalmente, a gente não quer ninguém. A gente recebe a mensagem, cadê você? Estou sentindo, não quero saber de ninguém, não quero saber de igreja, não quero saber de nada. E vai se isolando na nossa caverna. Quando Deus apareceu para Elias, o que você está fazendo aqui, Senhor? Só tem eu. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não orar, ninguém ora. Se eu não fazer aquilo, o negócio não acontece. Elias, não é assim. Hoje de manhã foi falado sobre propósito e resiliência. Eu conheço o meu propósito. Eu sei que o meu propósito é encorajar, é edificar, é exortar, é animar, é aconselhar. Eu conheço qual é o meu propósito. Se lá naquela época, Deus chegasse assim, Alex, vai lá falar com Elias. Eu ia chegar lá do lado de Elias. Eu ia sentar do lado de Elias. Botar minha cadeirinha do lado de Elias. O que está aqui, Elias, na caverna? Ô Elias, erga agora a cabeça. Ô Elias, não fique triste. Ô Elias, por que tu vai parar tão cedo aqui? Até disse-lhes que Deus te esqueceu, mas Ele não esquece os seus. Ô Elias, deixa eu te dizer algo, Elias, escuta. Ele está contigo aí. Elias, Deus já te levou do cativeiro, Elias. Ele já repreendeu o devorador. Elias, ergue a cabeça. Vamos tomar posse da vitória, Elias. Porque a tua bênção, Elias, já chegou, Elias. Se você cair, Elias, Ele te levanta. Elias, se você chorar, Ele te consola. Elias, se você estiver oprimido, Ele te liberta. Elias, Ele é Deus de ontem e Deus de agora. Elias, declare que você é um vencedor. Essa é a vitória, Deus já te mandou. Vamos, Elias, salto para cima. Vamos atravessar esse abismo, sair desse calabouço e vamos ser vencedor, Elias, porque a vitória é tua. Mas a gente está cansado. A gente quer a nossa caverna. A gente quer se isolar. Veja, Sansão estava passando por um esgotamento. A palavra fala, sentiu grande sede. Ele não sentiu apenas sede, mas foi grande sede. O que adiantava? Teve a vitória, estava no sucesso, mas estava longe de Deus. É fracasso. Sentiu sede porque descobriu que nenhuma vitória física, espiritual, material, sentimental
Sabe, nenhuma daquelas vitórias iria satisfazer, iria compensar a sua alma, que só queria estar na presença de Deus. Sabe, sentiu sede, porque só Deus poderia preencher aquele vazio existencial. Sabe, Sansão sentiu sede, mas ele teve coragem de clamar. Infelizmente hoje muitos estão aqui, sedentos, mas não têm coragem de erguer a sua voz, de dizer: Deus, ajuda-me. Estão desistindo dos planos, essas pessoas estão desistindo dos sonhos, estão entregando os projetos, estão com seus corações desfalecidos, porque estão vivendo um esgotamento, uma sequidão espiritual, estão vivendo um abalo emocional que tem tirado as vossas paz, e essas pessoas ainda estão assim. Elas ainda preferem manter o status de que está tudo bem, está tudo bem. Não está tudo bem. Não viva uma farsa, não transmita uma imagem que está tudo bem. Não se passe por sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro podre. Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Você está bem? Uma vez uma pessoa me perguntou: Paz, pastor, está tudo bem? Eu disse: Paz, querido, está tudo bem? Não, mas Jesus, como assim, pastor, não está tudo bem? Não está tudo bem, querido. Mas eu tenho Jesus, as coisas vão melhorar. Mas a gente tem que mostrar que está por cima. A gente quer estar no monte da queixada enramada. Falei: não, está tudo bem. E lá dentro a gente está tão afastado, tão distante de Deus, tão amargurado, tão presos em nossas lutas, em nossos mundinhos. Por favor, se Deus está falando contigo agora nessa tarde, é porque Deus está abrindo uma fonte aqui para você beber, porque Deus está abrindo uma fonte aqui para renovar as suas forças, assim como foi com o salmista no Salmos 23, guia-me, Senhor, essas águas, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma, Senhor. Era assim que o salmista Davi, ele cantava no Salmos 23, mas nós precisamos clamar. E essa é a terceira lição. Deus responde sempre as nossas orações quando nós clamamos. Deus responde. Sabe, irmãos, em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, a palavra fala o seguinte: o profeta, ele chega e diz o seguinte, sendo boca de Deus: buscar-me-eis, me achareis, me encontrareis, quando você me buscar de todo o vosso coração. É quando você chega, muitas vezes naquela oração não tem palavras, muitas vezes naquela oração não tem aquelas palavras bonitas, né? Oh Deus, no beneplácito da conclave do Espírito Santo, do quinto, né? É quando você chega e diz: Senhor, a sua voz embarga, as lágrimas escorrem, você começa a chorar, você não sabe se está orando ou se está chorando, você não sabe se está chorando ou se está orando. É um momento de choração, de oração misturado com choração, mas você está ali quebrantado, você está ali na presença de Deus, e que bom, porque o Espírito Santo, ele intercede por nós, ele traduz aqueles gemidos inexprimíveis das nossas almas, e chega diante do trono de Deus e diz: Deus, olha o teu filho, tantas lutas, tantos embates, como ele está debilitado, como ele está fraco, mas ele está na tua presença te buscando. Falta palavras, Senhor, mas vejo o coração sincero, a verdade no íntimo dele. Então Deus dá ordem do seu trono aos seus anjos, ao Espírito Santo, e vem aquele ruar de Deus sobre você naquele momento. E quando você está ali todo debilitado, tão amargurado, angustiado, de repente você sente um renovo, você começa então a se arrepiar. Aquilo que antes era tristeza, era agonia, você começa então a louvar ao Senhor, a engrandecer, porque naquele momento você foi renovado, naquele momento você foi restaurado, e você sai daquele lugar pronto para viver, pronto para lutar novamente, porque mais uma vez o Senhor do seu alto trono renovou a sua vida. A fonte do que clama é para aqueles que clamam. Aprenda que Isaías, agora o profeta Isaías está dizendo para o povo:
Deus dá água aos sedentos. Está lá no capítulo 44. Deus dá água aos sedentos. O Espírito Santo na Bíblia muitas vezes é representado por água. Quando Sansão clamou por água, Deus enviou a água, ele reanimou. Sabe, talvez você precise dessa água, por tantas lutas que você está passando, por essa sequidão que você está passando. E eu quero declarar sobre a sua vida que Deus irá derramar a água sobre você, e você irá reviver. Irá reviver os seus sonhos, a sua força, o seu alento, porque Deus dá força para aqueles que não têm força, Deus dá vigor para aquele que não tem vigor. De acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia, fonte está relacionado ao Espírito Santo em nossa vida. O próprio Jesus disse: olha, quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O problema é que nós estamos bebendo de cisternas, estamos bebendo de piscinas, como aqui. Se eu dissesse para você: olha, leve essa água para casa, porque é a presença de Deus. Talvez você viesse aqui com um copo, com 2 litros, até com um garrafão de 20 litros. Mas amanhã, depois de amanhã, aquela água iria acabar. Mas Jesus está dizendo que tem uma água que não vai matar apenas a tua sede, mas vai renovar você. E essa água não se acaba, porque ela vai fluir do seu interior. Mas aquele que crê em mim, a palavra diz, fluirão como rios. Essa é a expressão usada por Jesus, fluirão como rio, ou seja, uma fonte que jorra. É uma intensidade profunda do Espírito Santo agindo em nós, através de nós. E essa fonte vem para nos animar, essa fonte vem para nos ajudar a continuar, essa fonte vem para restaurar o nosso vigor, fortalecer as nossas forças, sabe, animar a nossa alma que está cansada. Essa fonte, essa força interior, era a força que Sansão precisava, era a força que Sansão tinha. Mas a gente está perdido, a gente não clama, a gente não quer beber dessas fontes, porque a gente está cheio, a nossa vida é uma correria, é muitas atividades. Eu paro para pensar em Jesus. A palavra fala no capítulo 5 de Lucas, que ele se retirava. A palavra fala que ele não tinha nem tempo para comer, mas ele podia deixar de comer, mas não deixar de orar. Muitas vezes a gente não age assim. A gente está ocupando o nosso tempo, a gente tem sim que trabalhar, a gente tem sim que estudar, atenção ao marido, à esposa, à família, o social, mas não podemos negligenciar o beber da fonte, que é o nosso momento de oração, que é o nosso momento de estar na presença de Deus. Ei, você não pode só viver da água que jorra nesse lugar, você tem que viver da água que jorra no seu quarto secreto. Quando você fecha a porta, ninguém te vê, mas o Pai está te vendo, te renovando, te abençoando. A gente precisa entender esse valor do clamor. Como eu amo aquele texto de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, diz o Senhor a Jeremias. Você sabe onde é que Jeremias estava quando Deus falou isso com ele? Estava preso, estava no pátio da prisão dos guardas. E eu sempre acreditei nisso, que a oração mais sincera é feita numa cama de hospital e numa cela de prisão. A oração mais sincera geralmente é feita nesses lugares. E lá no pátio da prisão, Jeremias estava tendo a sua vida, estava preso, não tinha mais o que fazer, não podia fazer mais nada. O que é que eu vou fazer? Já tentaram me apedrejar, já tentaram me matar. O rei Zedequias já tentou contra tudo. Os falsos profetas se levantaram contra mim, dizendo que eu era falso profeta. Jeremias está lá, naquele lugar ali. E Deus chega para ele e disse: Jeremias, clama a mim, eu vou te responder coisas grandes, ocultas, que você não sabe. Quem sabe é isso que está faltando na sua vida, você clamar e Deus mostrar para você que tem coisas grandes, que ainda tem coisas ocultas, secretas, que Ele ainda não te revelou. Mas para isso você precisa clamar. A gente precisa entender o valor desse clamor. Me faz lembrar do texto de Gênesis, capítulo 21, quando Abraão dispensou Agar com seu filho. Abraão foi negligente, porque ele agiu pela carne, para ter um filho com Agar, através da sua esposa. Mas depois que ele teve Isaac, a palavra fala que estava tendo rixa dentro de casa. E a esposa de Abraão, Sara, mandou ele dispensar Agar. Aí Agar saiu, ele encheu um pote de água
botou algumas comidas, e Agar foi mandada embora, enxurrada mesmo de casa. Mas a palavra fala lá em Gênesis 21, que chega um momento que não tinha mais alimento, que não tinha mais água. E a criança começou a chorar. Agar pega aquela criança, deixa assim no canto, e vai para longe. Vai esperar aquele menino morrer. E a criança está lá chorando de sede. Mas a palavra chega, que Deus vem então através do anjo, se revela a Agar. Diz: Agar, eu escutei o clamor do menino. A palavra fala que Deus escutou o clamor daquela criança. E disse: erga agora, se levante, pega o menino, porque eu falei dele um grande povo. Deus escutou a oração, o clamor de uma criança que estava com sede. Ana, no templo, todos nós conhecemos a história de Ana, que não podia ter filhos. A palavra fala que ela era estéril, e Deus fez Ana estéril. É só você ler. Deus fez Ana estéril. Eucana, seu marido, fazia de tudo pela sua esposa, sabe, dava maiores presentes, dava as maiores ofertas. Ele chegou a dizer: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Eucana era um homem bom. Mas a Ana não podia ter filhos. E nós sabemos que toda mulher sonha em ter filhos, até mesmo aquelas que não querem ter filhos, porque Deus deu o dom da vida à mulher. Sabe, só a mulher sabe o que é passar 9 meses com uma criança dentro do ventre, sentir, escutar o primeiro coração, sentir o primeiro chute. É certo que às vezes incomoda, porque a barriga vai crescendo, os seus olhos vão diminuindo. Tem sim os momentos difíceis, mas a alegria de carregar uma vida, só a mulher tem. A palavra fala que Ana foi e chorava, e todos os anos ia ao templo, mas naquele dia, naquele ano foi diferente. Porque Ana foi lá orar e começou a clamar: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te darei, dedicarei ao Senhor. A palavra fala que o Senhor se lembrou de Ana, porque a oração dela foi diferente. Eu me lembro, há muitos anos atrás, uma menina chegou para minha esposa, e um jovem casal, a gente tinha ganhado para Cristo, tinha ganhado a mãe, o pai, ganhamos a filhos e começamos a discipular, a ensinar o evangelho, criamos amizade. Eu casei aquele casal, sabe, mas depois de um tempo ela chega na igreja chorando, com os resultados dos exames, que era estéril. O marido tinha feito exame, ela tinha feito exame, uma jovem, sabe, uma jovem mulher chorando lá. E quando eu de longe, eu sabia a história, e eu de longe vendo a minha esposa, estava até no altar com ela, assim, escutando a história, ela chorando. De repente eu vi algo de longe. Eu vi quando a minha esposa colocou a mão no ventre dela, e colocou a mão também dela do ventre, e começou a orar por ela, as duas chorando. Por quê? Porque fizeram um clamor, não queriam acreditar nas notícias do médico, porque ainda acreditava no Deus que faz o sobrenatural. E eu me lembro que naquele mesmo ano, eu estava no altar, consagrando o filho daquele casal, que não era apenas filho, foram um casal de gêmeos. Estavam as duas crianças, e eu olhando para o pai, todo feliz. Sabia que não podia ter filhos, a mãe sabia que não podia ter filhos, não fez nenhum tratamento, mas estavam ali com aquele casal de gêmeos, e eu olhando para o pai, rindo, nervoso. Eu olhei para a minha esposa e digo: filha, da próxima vez, ore menos, para vir pelo menos um, mas veio logo 2, né? Ore menos. Mas o que eu quero dizer? A força de um clamor, o clamor ativa o sobrenatural, o clamor rasga o céu sobre nós. Assim foi com Ana, assim foi com Jonas, na barriga do peixe, na barriga do grande peixe. A palavra fala que Jonas fugiu do chamado, fugiu da missão. Eu não quero pregar em mim, eu não quero, eu vou esconder. Passou por tempestades. Sabe, a história de Jonas é linda, termina 4 capítulos, leia depois, eu acho que você conhece, mas leia. Mas o que me chama a atenção é no capítulo 2, que lá no ventre do peixe, Jonas orou. Irmãos, você sabe o que é orar no ventre do peixe? Local escuro, úmido, deve ser fedro, dentro do mar, no mais profundo do mar. E Jonas lá dentro do ventre do peixe fez uma oração. E sabe o que é melhor? Deus escutou. Deus sabe quando você chega lá no cantinho do seu quarto e vai orar. Deus ouve a sua oração muitas vezes quando você está lá chorando, lavando os pratos.
Deus ouve. Deus ouve a sua oração quando você está dirigindo seu carro, indo para o trabalho. Deus ouve a sua oração quando você está lá no ônibus, em pé, naquele aperto. Parece que eu estou na barriga do peixe. Mas Deus está ouvindo a sua oração. É o clamor que ativa. O cego Bartimeu, que história linda, belíssima. A oportunidade que ele teve, Jesus vai passar. E ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus. E as pessoas faziam, sabe o quê? Cala a boca, precisa isso. Deus não é surdo, não. Quem nunca escutou isso? Deus não é surdo. Cala a boca, não clama não. Desoada, está perturbando o culto. Você está perturbando o culto, Bartimeu. Está desoada, está atrapalhando o mestre. E ele: não, ele é o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra fala que Jesus parou. Chama ele. Deus vai te chamar. Vem cá. Vai fazer que nem João. Vem aqui à minha presença. Vem na minha presença. Quando Bartimeu estava lá, vai subindo aqui, ministério. Quando Bartimeu estava lá, Jesus: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Que seja feita conforme a tua fé. Mas se Bartimeu tivesse calado, a gente não conheceria a história dele. Hoje, eu quero conhecer a tua história, porque hoje você vai clamar. Hoje você vai ativar essa fonte. Sabe, nós precisamos disso. Em meio a essa sequidão, Deus chegou a um tempo, num povo de Israel. Jeremias, no capítulo 2, era uma repreensão. Deus chegou para o profeta e disse: olha para eles. Eles me abandonaram. Eles abandonaram a mim, fonte que jorra água viva. E eles estão cavando suas próprias cisternas. Deus estava falando com o profeta: o povo te abandonado, a fonte de água viva. Estava cavando cisterna, ou seja, estava dando jeitinho para passar por aquilo. Estava dando jeitinho para continuar. E Deus disse: mas sou eu que sou fonte de água viva. Sabe, hoje você tem essa opção: ou se calar, ou rasgar a sua alma em clamor, por causa daquilo que você está vivendo. A Bíblia fala, só para poder encerrar aqui, teve uma história que a mulher foi lá no poço. Estava vivendo uma vida totalmente contrária, já estava vivendo com o quinto marido, que não era nem marido dela. E ela foi lá pegar daquela água, e Jesus começa a conversar com aquela mulher, diz: olha, mulher, você vem aqui toda vez, mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Esse é o problema, porque nós estamos com sede, porque nós estamos fracos, debilitados, porque nós estamos tão angustiados, feridos, fracos, porque nós não estamos bebendo da fonte da água da vida. Nós estamos morrendo de sequidão espiritualmente, porque nós não estamos bebendo dessa fonte. Talvez você está assim, você já andou muito tempo frustrado. Talvez você está assim, esgotado, abatido, desanimado. As coisas não estão do jeito que você tanto desejava. Talvez você está confiando na sua queixada de jumento. Mas olha, essa queixada de jumento, por causa disso você está quebrando princípios espirituais. Por causa disso a sua vida tem se tornado isso. Saia de Ramat Leí, do monte da queixada, e vá para Ancoré, a fonte do que clama. Pastor, e onde é essa fonte? É dentro de você. É nessa cavidade que Deus rasga e faz fluir rios de águas vivas. É através de um clamor sincero, é através desse clamor dizendo: Senhor, eu preciso dessas águas, eu preciso desse renovo, eu preciso dessa restauração. Senhor, eu preciso desse ânimo novo. Senhor, eu preciso dessa graça que me sustenta. Mas tudo vem através do fluir das águas, através do seu clamor. Você já andou muito, você já procurou em muitos lugares, mas eu quero dizer que há uma fonte de águas que brota daqui.